O Open Finance segue como um importante tema em discussão no setor de meios eletrônicos de pagamento. E esse tema, claro, não poderia ficar de fora desse nosso evento. Nessa sessão, haverá mais uma vez a oportunidade de perguntas por meio do QR Code que será exibido aí no telão, no palco. Então, de novo, convido todos a vocês a participarem, a aproveitarem essa oportunidade. Vocês sabem, só mirar a foto ali para o QR Code, fazer a sua pergunta e não esquecer de colocar o seu nome para que ele seja mencionado pelo moderador. Para essa conversa no palco, eu convido o Head de Open Finance do Itaú Unibanco, Gustavo Cappi. Vamos dar as boas-vindas. Convido também o diretor executivo de Open Finance e Cross Border para o Brasil da Visa, Leonardo Henrique. O superintendente executivo de produtos da GetNet, Ricardo Marson. Para moderar esse painel, recebemos o presidente do Conselho de Administração do Banco Original, Raul Moreira. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos com um time de especialistas aqui para falar sobre um tema muito relevante, que envolve o contexto aí da construção do Open Finance Brasil. O Open Finance Brasil é o maior projeto do mundo, do tipo, né? Eu tenho a honra de participar do conselho do Open Finance. A ABEX também tem alguns dos colegas aqui que estão com a gente, que estão lá no conselho. E nós estamos vendo aí uma transformação muito importante que está acontecendo na indústria financeira e que cada vez mais nós, da indústria de pagamentos, vamos ter que participar dessa discussão de uma forma mais intensa. Por isso que nós queremos, nesse painel, provocar um pouquinho o contexto aí que a gente, dessa construção de um novo sistema financeiro, que envolve também mudanças importantes no sistema de pagamentos no Brasil e que vai tudo permear por meio dessa mega infraestrutura que está sendo montada no Open Finance. O que a gente está vendo ali são três grandes movimentos em relação ao Open Finance, que envolve a questão de melhoria da governança. Não é uma governança fácil, porque além da ABEX nós temos uma série de outras, todas as outras associações do mercado financeiro estão lá, representadas por cadeiras, né, dentro desse conselho. Então, a estrutura da governança é um mega desafio. Nós temos uma agenda evolutiva que nós vamos falar aqui, que são as implementações do Open Finance, e temos também um desafio que envolve a melhoria da experiência dos clientes, o monitoramento da performance de tudo que está sendo desenvolvido dentro do Open Finance Brasil, e também um desafio que eu vejo como um desafio estruturante, que é como a gente levar o Open Finance para uma escala muito maior do que ele já é hoje. Já é o maior projeto do mundo nesse sentido, mas o Brasil tem condições de fazer um Open Finance que seja referência em qualquer lugar do mundo, e em termos de escala, em termos de qualidade. E, para isso, nós estamos com esse timaço aqui, no sentido de nós discutirmos o futuro do Open Finance, e também aonde que nós, indústria de cartões, nos inserimos desse contexto. Então, eu queria começar um bate-papo aqui com o Cappi, no sentido, todo mundo já se apresentou aqui, no sentido, já foi apresentado, desculpe, no sentido de falar um pouquinho sobre que, na visão geral de cada um desses especialistas aqui no Open Finance, eu gostaria de saber quais são os principais desafios que eles estão vendo nesse contexto que eu falei, que não são pequenos os desafios, e quais são as principais entregas aí, olhando um pouquinho mais para o contexto de 2025. Quer começar aí, Cappi, com um bate-papo? Começo sim. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Raul, aqui, por moderar o nosso painel.
Bom, começo aqui e aí meus colegas aqui fiquem à vontade para entrar e complementar. Eu acho que o ano que a gente teve aqui no último ano, vamos falar, a gente teve um ano de bastante profissionalização, né? O Raul comentou ali rapidamente o quanto a questão da estrutura definitiva, criação de uma governança que não é trivial, isso tem sido fortalecido e a gente vê já alguns frutos disso está acontecendo. Então, isso traz uma profissionalização muito grande para o ecossistema. E o segundo que a gente vê é um grande crescimento. A gente está hoje em 68 milhões de consentimentos ativos, que representa aí mais ou menos 40 milhões de clientes. Inclusive, cara, se eu não estou enganado, eram 18 milhões lá em 2022. Perfeito. Então, nós pulamos. 2022 foi mais ou menos um marco ali que começou a ganhar um pouco de escala. Nós pulamos de 18 milhões de consentimentos, né, únicos para 68 milhões de consentimentos hoje. Vejo a importância dessa discussão estratégica para a nossa indústria como um todo e o quanto que nós vamos ter que apostar no futuro em relação ao Open Finance. Desculpe te interromper, pode continuar. Perfeito, acho um ótimo ponto. O crescimento veio bastante rápido, né? E além, acho que do crescimento, o que a gente vê muito forte é o quanto, primeiro, teve um desafio bastante grande ali na parte de dados, a gente viu isso se consolidando, foi um desafio grande, principalmente ao longo de 2024, e a gente começa a ver, a partir já do final do ano, as principais entregas, né, os cases de uso que tanto a gente fala para o cliente sendo habilitado pelo Open Finance. Então, a gente teve agora a JSR, que é a Jornada Sem Redirecionamento, utilizada principalmente para pagamentos. Ela foi ao ar ali, rolloutada no final de fevereiro. Então, esse já foi um super case. Tem a questão da portabilidade de salários facilitadas pelo Open Finance, que também é uma outra entrega muito relevante. Ela habilita, inclusive, outras discussões de portabilidade que já estão no radar aí para o ano agora de 2025. A gente fala também ali, olhando já para frente, né, para o ano de 2025, tem toda uma questão de melhoria do MQD, tem a questão de monitoramento. Então, temos um ano aqui que vai ser super importante na linha de, primeiro, desenvolver casos de uso que melhore a vida do cliente, e eu acho que isso é uma preocupação bastante grande de todos os players do ecossistema, e tem uma segunda parte que é como que a gente monitora melhor o ecossistema, como que a gente ataca ali problemas que a gente tem de funil de conversão e outras coisas que a gente olha que dá para atacar, dá para melhorar, e isso estão no radar aí e estão no nosso cronograma para a gente falar ao longo de 2025. Léo, quer complementar? Vou trazer boa tarde, obrigado pelo convite, MCMAP. Acho que trazendo um pouco para a questão da agenda evolutiva de 2025, eu gostaria de dividir em dois aspectos. Uma é a agenda evolutiva na perspectiva de governança do Open Finance e a outra, de fato, dos participantes. Acho que a primeira, duas entregas importantes, uma que já está rodando agora, que é a Jornada Sem Direcionamento. A gente tem uma comparação muito importante. Iniciação de pagamento já existe no Brasil, só que a gente viu, dado principalmente conversão, taxa de conversão da iniciação de pagamento hoje está em torno de 37%, 38%. Quando a gente traz isso para o mundo do e-commerce, é algo absolutamente impensável de você num checkout ter uma conversão de 37%, 38%. Então, quando a gente traz a jornada sem direcionamento, o piloto, acho que não comparando o piloto à vida real, mas a gente já viu avanços muito significativos com taxa de conversão aí acima dos 90%. Então, essa é uma aposta importante dessa agenda evolutiva. E a outra é a parte da pessoa jurídica, né? Existe uma dificuldade hoje importante dentro do Open Finance para compartilhamento de dados do mundo de PJ, e já está em discussão a melhoria justamente desse processo. Não só do compartilhamento de dados, mas também na parte de iniciação de pagamento do mundo PJ, que envolve questões importantes aí de quando você tem mais que um sócio, como que você faz isso, pagamento em lote. Então, essas acho que são duas agendas evolutivas importantes. E aí eu conecto com a proposta de valor que os participantes estão começando a colocar em place, né? Então, o Capo comentou aqui, a gente começa a ver casos de uso importantes nesse sentido. Acho que o principal de crédito,
muitos participantes estão atuando nisso, mas a gente começa a ver outros casos de uso, né? Então, investimento, compartilhamento de dados de investimento teve um crescimento nos últimos meses muito significativo. Aliás, tem sido o principal bloco de dados que estão sendo compartilhados hoje referente a investimentos. Né? Exatamente. Então, que é um dos diferenciais, inclusive, do Open Finance Brasil, é a amplitude de escopo do nosso Open Finance. Né? Então, eu dividiria nesse sentido, a evolução da agenda, muito focada em JSR no mundo PJ, e cada vez mais casos de uso acontecendo pelos participantes de Open Finance. Legal. Ricardo, qual é a sua opinião nesse contexto aí? Boa. Bom, antes de mais nada, obrigado, Raul, Cap, Léo, obrigado a Bex pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês. Eu e o Cap, a gente tem a tarefa aqui, mas ao mesmo tempo um enorme prazer de representar a Bex dentro do Conselho do Open Finance. Então, a gente está aqui e é extremamente gratificante acompanhar o crescimento do ecossistema e contribuir enquanto a Bex de uma forma ativa também, né? O Cap trouxe os números de consentimento e é interessante porque a gente está falando de 60 milhões, um pouco mais de 60 milhões em 4 anos, né? Pensa que o Open Finance no Brasil ele existe há 4 anos. O Open Finance ele nasce aqui com uma ótica de compartilhamento de dados, então ele continua tendo uma agenda importante, o Léo trouxe isso muito bem, mas tem uma outra vertical, que é a vertical que inclusive a gente vai falar um pouco sobre isso, que é a vertical sobre iniciação de pagamento. E a iniciação de pagamento, trouxemos aqui alguns casos de uso. Talvez o mais latente hoje que tem impactado diretamente muito a nossa indústria e muitos de vocês aqui é o pagamento de PIX por aproximação ali nos terminais, né? Então, acho que nós, enquanto indústria de cartões, o pagamento com o NFC, ele cresceu absurdamente e mais cedo, acho que no primeiro painel que tivemos aqui hoje, a gente trouxe alguns números, né? Se antes de 2020, antes de 2019, pagamento por NFC, né, por aproximação, era menos de 2 dígitos, a gente caminha para ter 70% dessas transações físicas sendo pagas por meio de uma aproximação. Então, isso, para o PIX, pensando numa agenda de iniciação de pagamento por aproximação, a cultura que a gente já tem hoje instalada no Brasil, de segurança de pagamento e tudo mais, isso facilitou e vai facilitar muito ainda. Então, a gente vai falar um pouco no próximo bloco das nossas perguntas aqui, de como a Bex ela agregaria muito valor dentro da iniciação de pagamento do Open Finance. Aí, eu queria até complementar um pouquinho antes da gente entrar. Ponto importante que você falou é o suspense para o nosso próximo bloco, exatamente a estruturação da nossa proposta. Nós estamos construindo algo novo aqui para a indústria de cartões. Mas eu vejo um fortalecimento muito grande dentro do Open Finance, na parte, você fala, tem a parte de troca de dados e a parte transacional, propriamente dito, né? Do PIX. É isso aí. Né? PIX automático, por aproximação. Então, vejam que tem uma questão estratégica aqui que nós estamos discutindo, que nós também somos um conjunto de arranjos, somos um arranjo de pagamentos, né? E nós precisamos, digamos assim, defender os interesses da indústria de cartões e, a partir daí, tentar nos inserir naquilo que a gente acredita que vai ser uma das maiores plataformas por onde vai se transacionar muita coisa. Sem dúvida. Não só na iniciação de pagamento, como em várias funcionalidades do PIX. Só queria complementar um pouquinho. Não, você foi correto, Raul, e obrigado pelo complemento. Para terminar o raciocínio, esses 4 últimos anos aqui, que são os 4 anos de fato que o Open Finance existe, foram anos aqui de construção de fundação, né? Então, construiu-se aqui um ecossistema de APIs. Acho que hoje já existem casos de uso que são maduros, seja de um ponto de vista aqui de compartilhamento de dados, principalmente quando a gente fala da jornada sem redirecionamento, que traz uma experiência, traz um ganho muito grande de experiência. Então, esses 4 anos, de fato, eles pavimentaram muito um ecossistema para que seja um ecossistema forte, robusto, maduro e que demanda inovação. E eu acho que é um pouco do que a gente vai falar daqui para frente, né, Raul? Perfeito. Acho que você deu um bom gancho aqui, Ricardo, no sentido de que a gente queria agora entrar um pouquinho nessa colaboração que a Bex está fazendo para a construção do Open Finance e nos desafios que nós estamos enfrentando e que nós estamos dialogando com o resto da indústria financeira e com o regulador, com o Banco Central, no sentido de uma maior inserção do produto cartão dentro desse cenário.
porque nós acreditamos, nós não temos dúvida que o Open Finance vai ser, como eu falei, um dos eixos de crescimento da indústria financeira. E aí a gente podia começar com o CAP. CAP, a indústria de cartões vem colaborando bastante na construção, conforme a gente falou aqui, até agora, e nós estamos num momento muito importante de estruturação de uma nova etapa da nossa proposta. Você quer falar um pouquinho? Claro, vamos lá. Acho que primeiro dar um contexto sobre o momento, né? A gente tem aqui... E o momento exatamente que eu queria colocar. Ele é favorável para isso? Qual é a sua opinião sobre esse contexto, né? Perfeito. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você até comentou, né, Raul? Que a gente tem dialogado um pouco com as demais cadeiras ali que estão no conselho com a gente. E eu acho que o que a gente tem percebido nessas conversas todas que a gente tem tido é que o momento nos parece bastante favorável, né? Por que nos parece favorável? Eu acho que primeiro quando a gente compara a proposta que a gente tem hoje, o jeito que a gente está denominando ela e desenhando ela tecnicamente falando, e as evoluções que a gente tem feito nela, quando a gente conversa com os demais players ali, todos vêm com bons olhos e têm trazido até uma percepção muito positiva sobre isso. Então, claro, isso não quer dizer que o momento vamos começar agora. Isso depende, obviamente, de um cronograma, da gente se alinhar, ver como que encaixa no melhor momento, que eu acho que é super importante. Mas eu acho que esse primeiro alinhamento de momento, aproveitar aí o ecossistema mais maduro, tendo ali um pouco mais dos dados mais confiáveis, tudo isso que a gente está vendo está ajudando a gente a levar isso um pouco mais para frente, levar isso adiante com maior facilidade. O segundo aspecto, eu acho que a gente se aproveita um pouco dos 4 anos, né? Passaram ali 4 anos, muita coisa foi desenvolvida, todo o arranjo PIX que estava ali entrando, como que estava entrando, todas as coisas que eles precisaram quebrar ali, quebrar tanto as dificuldades, como enterrar os canos para isso fazer funcionar, isso já está mais consolidado. Então, tem menos coisa se mexendo hoje, o que ajuda muito a gente a ver com clareza se dá para encaixar, não dá para encaixar, qual o momento, como que a gente também não quebra nada e como que a gente também não coloca alguma coisa no ecossistema, primeiro, que não tenha valor para o cliente, que é uma super preocupação nossa. O cliente tem que ver valor para o que a gente quer propor, o ecossistema tem que ver valor, e eu acho que isso é um pouco do que a gente está atingindo com a nova proposta. Eu acho que para fechar um pouco, ainda falando do momento, a gente tem JSR de pé, então a combinação agora dessas features, tanto de sweeping account, que é a transferência inteligente, de movimentar dinheiro, tanto JSR, combinado ali com outras soluções, está ficando uma agregação de valor bem interessante. E aí você combina essas diferentes soluções e você consegue trazer features para o cliente que vão ser super poderosas. Então, o olhado todo aqui, a gente entende que estamos num momento bem interessante. Legal. Mas eu queria, assim, mergulhar um pouco mais. Acho que a gente tem um tempinho para mergulhar um pouco mais. Qual que é a proposta na prática da ABECS em relação a essa segunda fase nossa da indústria de cartões dentro do Open Finance? Você quer falar um pouquinho, Ricardo? Falo, claro. A gente, e o Cap trouxe muito bem, né? O fato de hoje o ecossistema estar preparado para uma jornada sem redirecionamento, que nada mais é do que você eliminar um step ali que traz uma fricção na experiência de compra, para mim, sem dúvida nenhuma, é o pontapé inicial que para a nossa indústria é uma realidade há bastante tempo. Então, quando a gente faz um paralelo para, sei lá, talvez um pouquinho da história da indústria de cartões, quando a gente começa a ter as primeiras transações e-commerce, claro, a fricção era absurda, a taxa de autorização era baixíssima. Se a gente ultrapassa, se a gente faz um fast forward aqui, a gente chega no momento que estamos hoje, a gente olha um cenário que a gente tem tokenização, um cenário que a gente tem garantias aqui de que a transação de fato vai ser processada, de que o lojista vai recebê-la com sucesso. Então, esses são todos ativos imprescindíveis e importantes para a solução de cartão. E aonde isso entra dentro do ecossistema de Open Finance? Ainda dentro, principalmente quando a gente fala de uma transação digital, de uma transação com cartão no e-commerce, existem fricções, que são as fricções que a gente, enquanto indústria, entende que a gente tem um dever e alguns caminhos técnicos aqui. Isso, né? Exato, precisamos combater isso. Como é que a gente garante que todas as transações elas tenham a mínima fricção possível, respeitando os padrões de segurança, que seja bom para o pagador e que seja bom ali para o recebedor, que na maioria das vezes é o lojista. Então,
quais são os principais casos de uso que a nossa solução ela tende a resolver, o que ela busca resolver. Eu vou falar primeiro dos casos de uso e depois eu falo um pouquinho da solução. A gente ainda tem alguns e-commerces, ou seja, algumas lojas digitais que não estão preparadas para gravar o número do cartão. Então, toda vez que você vai lá, toda vez que você tem que fazer uma transação, ou se é a primeira vez que você quer fazer uma transação, você tem que ir lá, ou você digita o número do seu cartão físico, ou você tem aqui que entrar no seu aplicativo, pegar o número de cartão digital, digitar no e-commerce. Você tem lojas que, por mais que elas salvem ali o número do cartão, o banco emissor ele te pede o CVV dinâmico, ou seja, para aumentar o padrão de segurança, você tem que ir lá e digitar um CVV, você tem que entrar no seu aplicativo e digitar o CVV. Você também tem, obviamente, o próprio link de pagamento, que é uma solução amplamente usada pelo varejo, que dificilmente você vai ter uma guarda do cartão, porque talvez seja a única vez que o Raul me venda alguma coisa e não faz sentido, talvez, a loja do Raul guardar aquele número do cartão. Então, existem casos de uso que o Open Finance, ou seja, que a nossa solução dentro do Open Finance, atuaria para resolver. Ou seja, qual é a principal dor naquele momento? É a dor do portador ter que ter uma fricção ali de conseguir o número do cartão. É a dor de toda vez de ter um CVV novo, o portador precisar entrar no seu aplicativo e alterar. Então, a solução que a gente está propondo, e como o CAP muito bem trouxe, a gente fez rodadas com todas as cadeiras que compõem o Conselho do Open Finance, mostrar uma solução que, primeiro, seja agnóstica, segundo, que ela respeite aqui o modelo que a gente tem hoje de 4 partes, ou seja, o fluxo padrão de uma transação, mas que simplesmente ela consiga sanar essas dores por meio de integrações simples, ou seja, um iniciador de pagamento, que é o mesmo iniciador de pagamento que hoje já é responsável por fazer uma jornada sem redirecionamento, ele teria uma integração primeiro com o banco emissor para capturar essas informações e posteriormente ele enviaria essas informações ao credenciador para que o credenciador siga aqui com o processo de transação. Então, no ponto de vista técnico, acho que a fundação está muito bem feita, seja da parte de Open Finance com a jornada sem redirecionamento e seja, obviamente, no processamento dessa transação que hoje é muito bem executado por todos os players da cadeia. E o momento, como o Cap falou, também é um momento muito favorável, porque acho que a gente já pega um ecossistema muito mais maduro, a gente já está com dores muito claras que a gente quer endereçar. E no final do dia, Raul, o que a gente busca aqui é dar opções tanto ao pagador quanto ao lojista. É garantir que ele crie no seu próprio checkout ali a melhor experiência de pagamento possível com a combinação de ativos que ele tenha. Inclusive, seja com Click to Pay, ou seja com essa Exato. Solução via Open Finance. Enfim, a gente quer, na verdade, estar em todas as esteiras e todas as possibilidades, agregando maior segurança e diminuindo todo o problema que o cliente, melhorando a experiência do cliente. Mas aí eu queria entrar num contexto aqui sobre como que a gente poderia aproveitar uma série de conceitos e atributos dos nossos produtos que já foram desenvolvidos e certificados ao longo de todos esses anos, né? Tanto no trilho de cartões quanto no trilho de Open Finance. E eu queria que o Léo explorasse. Léo, se você pudesse me explorar um pouquinho aonde que você vê esse reaproveitamento dos nossos atributos, das nossas funcionalidades, também no trilho do Open Finance. Perfeito. Acho que tem um ponto importante de toda adaptação de modelos e trilhos diferentes, ele vai exigir necessidade de adaptação de tecnologia, de modelo de negócio. Isso a gente sabe, nada muito diferente do que aconteceu de todas as fases de Open Finance que a gente discute dentro dos nossos GTs. Mas, quando a gente olha para momento de utilização dessa solução por parte dos portadores, a gente vê que a JSR traz muito esse benefício para a jornada. O Ricardo comentou um pouco aqui, acho que muito bem. Imagina que você está num e-commerce, você vai fazer uma transação, talvez por uma única vez, e você está sem o seu cartão, ou é um cartão que naquele e-commerce você tem dificuldade de acessar o seu cartão digital. Com a iniciação de pagamento, dentro do mundo de Open Finance, alavancando o modelo 4 partes, a gente consegue dar essa possibilidade para que o pagador, de uma maneira muito simples, consiga pegar esse número de cartão e autorizar aquela transação. Esse é o nosso grande objetivo. Para efeito de modelo de negócio, a gente consegue trazer
benefícios importantes para o lojista. E aí, quando a gente olha para o mundo de cartões, toda a infraestrutura existente, segurança existente, modelo de disputa muito bem estabelecida, onde os estabelecimentos comerciais já sabem qual que é o modus operandi disso, confiam, mas também para o portador, que é muito fácil de você simplesmente habilitar um cartão que não necessariamente você sabe ali qual que é o número do cartão, você tem essa possibilidade de trazer isso facilmente para o checkout. Acho que foi, o Cap mencionou aqui sobre o momento de utilização disso. Quando, dentro da Visa, quando a gente olha, isso indústria como um todo, mas quando a gente olha para uma atribuição, lançamento de uma nova solução de pagamento, a gente consegue olhar em três layers distintos. Uma é a parte de infraestrutura. Então, a gente vê que hoje a indústria, olhando para a Open Finance, principalmente alavancado pela JSR, conseguiu chegar numa infraestrutura importante para quem vai pagar. O segundo momento é justamente, segunda camada, é justamente os estabelecimentos comerciais, e aí trazendo para o mundo de e-commerce, terem essa possibilidade e virem a iniciação de pagamento no mundo de cartão como mais uma forma de pagamento para trazer uma alta conversão e não ter fricção no seu processo de jornada. Quando o e-commerce coloca isso como uma forma de pagamento, trazendo a penetração do mundo de cartão que a gente já tem, a gente traz a terceira camada, que é justamente a do usuário, né? Então, o usuário olha no e-commerce, vê que existe a possibilidade dele usar o cartão de um banco que ele já tem emitido, e isso fica muito fácil dele utilizar na ponta. Então, essas três camadas, olhando na característica do portador, ela traz a tranquilidade e o momento certo para a gente incluir essa parte de cartão dentro de Open Finance. Então, não só benefícios específicos para o pagador, mas principalmente também para o e-commerce ter essa tranquilidade de ter uma conversão muito favorável e já conhecida do mundo de cartões. Se eu, tendo um overview geral em relação à nossa proposta, só fazendo um parênteses em relação à nossa proposta, que ela é uma proposta que nós apresentamos recentemente ao Banco Central, né? Discutimos com as outras cadeiras, lá são quantas cadeiras, Ricardo? São ao todo, são 8 cadeiras. 8 cadeiras. Eu também estou compondo uma das cadeiras lá. E discutimos com as demais associações, então é uma proposta em construção, em fase de discussão, que a gente resolveu trazer aqui para o ambiente do CEMEP para gerar massa crítica em relação a ela. Mas eu diria assim que existem alguns atributos importantes, resumindo tudo isso que vocês estão falando. Um deles é agregar segurança, indiscutível, né? O segundo, experiência. Também eu entendo assim que agrega muito valor na experiência do usuário, né? O terceiro, que é importante, porque a vida como ela é, ele não mexe na estrutura do nosso modelo de negócios, no qual a gente defende há tantos anos. Vocês podem ir complementando, tá? E o quarto elemento aí é um elemento que envolve também o aspecto relacionado ao lojista. O lojista, ele também pode se utilizar dessa solução como uma rotina de alavancagem de vendas, porque se tem maior segurança, se tem uma melhor experiência para o cliente, por que não ele usar isso aí como um instrumento de alavancagem de venda? Estou certo ou tem alguma coisa que me fugiu aqui? Não, corretíssimo. E pegando o último ponto que você trouxe aqui, o lojista, a nossa proposta, e porque a gente acredita que ela sim trará muito valor, é para dar armas ali para que o lojista ele consiga criar a melhor experiência de checkout para ele. Ponto. Óbvio, tem lojistas que vão fomentar talvez um pagamento com recebimento mais instantâneo. Tem lojista que vai fomentar um pagamento mais a prazo, e aí o cartão de crédito se torna muito mais interessante. Então, no final do dia, é dar essa opção, garantindo experiência, garantindo segurança, mas garantindo principalmente uma melhor eficiência ali dentro do ecossistema como um todo. Uma melhor conversão de vendas, que é um mega desafio para quem opera no e-commerce, né?
Raul, acho que tem um ponto só que a gente tocou nele aqui, o Léo comentou bastante dele, mas acho que vale sublinhar que a gente tem um arranjo consolidado para quando o caminho não é feliz. O caminho feliz de transação ele é ótimo, mas tem o caminho não feliz, e a gente sabe que isso faz parte do dia a dia de um lojista, do dia a dia do e-commerce. E a robustez do ecossistema nesse aspecto, ele para mim é uma feature que vale destaque também. Perfeito. Eu queria aproveitar o nosso tempinho aqui. O Ricardo Roman fez uma pergunta interessante aqui, né? Então, fiquem à vontade de fazer perguntas, tem várias surgindo aqui. Mas ele pergunta assim, qual o impacto do Open Finance na concorrência e inovação no setor financeiro? Eu queria responder essa pergunta de uma forma geral e queria que vocês eventualmente complementassem. Mas eu começaria assim, o impacto na concorrência é gigantesco, pessoal. A gente está vendo lá no Open Finance, são 68 milhões de consentimentos brasileiros participando, vai chegar a 100 e poucos milhões. O nível de compartilhamento de informações é enorme. Isso está trazendo uma nova dinâmica competitiva em várias indústrias, como a gente falou aqui no caso de investimentos. Na indústria de crédito também. Vai entrar a portabilidade de crédito, está na agenda do Open Finance, e aí realmente muita coisa vai mudar, né? Está entrando a questão do Pix automático, quer dizer, tem uma série de implementações que o objetivo dela é realmente destravar os aspectos concorrenciais no Brasil, né? E é por isso que nós estamos discutindo e debatendo essa proposta aqui da área de cartões, porque nós não podemos ficar fora desse eixo, né? E se isso realmente colabora com a inovação no setor financeiro. Totalmente, né? Eu acho que coloca o sistema financeiro brasileiro um patamar ainda mais elevado, já é um dos mais desenvolvidos do mundo, mas realmente nos coloca um outro patamar. Não sei se eu estou correto, qual é a opinião de vocês aí em relação à pergunta do Ricardo. Total, e é muito legal. Acho que eu fico numa cadeira privilegiada, assim, por ter a possibilidade de ver Open Finance acontecendo em outros países. E a gente já virou benchmark, assim. É muito comum outros países que já têm Open Finance tentarem entender o que a gente fez de diferente aqui no Brasil para, comparado a outros países, em tão pouco tempo a gente ter conseguido alavancar não só a parte de compartilhamento de dados, mas a própria jornada sem redirecionamento, assim. É muito comum. Eu acho que tem toda a questão da governança, que foi muito bem estabelecida, mas o objetivo de fomentar a competitividade, inclusão financeira, possibilidade de crédito para quem tinha dificuldade de obtenção de crédito por uma visão muito específica, que tinha vida financeira em outras instituições financeiras e que agora pode compartilhar os dados, é algo que trouxe muita relevância para o nosso mercado. Perfeito. Pessoal, tem várias perguntas chegando aqui, mas eu acho que a gente vai, por causa do tempo, o bate-papo aqui está muito bom, mas eu acho que a gente vai ter que responder isso aí por e-mail. Infelizmente, não vai dar para a gente encaminhar muitas perguntas, porque nós estamos chegando para o final, e eu queria muito ouvir um pouquinho as considerações finais de vocês, no sentido de como é que vocês estão vendo no futuro, qual a importância dessa nossa estratégia. Eu acho que, inclusive, Ricardo, tem algumas perguntas relacionadas a experiência, como será a experiência, se você puder começar por isso aqui. Fala um pouquinho mais da experiência do usuário, mas questão de 2 minutos, só para a gente não ter dúvida da plateia, porque algumas perguntas chegaram em relação a isso aí. Claro. A indústria de cartões, seja no físico, no digital, a gente tem fortalezas, né? E não vou destacar todas novamente, mas a experiência ela é, sem dúvida nenhuma, o principal, um dos mais fortes que a gente tem. Por quê? Seja numa transação física, seja numa transação digital, a velocidade com que hoje o comércio demanda que essa transação aconteça, a experiência do usuário ali em garantir, principalmente no e-commerce, que aquele usuário não saia daquele checkout, porque pensa num varejista, que tem todo um custo de aquisição para colocar aquele usuário na página de checkout, e no momento que ele vai fazer um pagamento, aquela transação não ocorre por qualquer motivo que seja. Isso é o pesadelo de um varejista.
Então, nossa solução, o que a gente vem discutindo, óbvio, é um desenho que vai passar pelos GTs, é um desenho que ainda vai ser muito sabatinado, digamos assim, mas o fundamento e a peça fundamental desse desenho é garantir que a experiência do sem redirecionamento, ela sim continue sendo aplicada para cartões. Hoje a gente sabe que grandes varejistas e até mesmo as soluções que a gente tem enquanto indústria, elas caminham para um one-click buy, para transações tokenizadas, aumento de conversão. Isso tudo já é uma realidade e a gente tem, enquanto indústria, ganhado muito em conversão, ganhado muita experiência. Mas não é realidade para todo e-commerce, não é realidade para todo mundo que está começando com uma loja, não é realidade, talvez, para uma transação de link de pagamento. Então, existem lacunas, e assim como o Open Finance, que há 4 anos tinha poucos casos de uso e hoje tem grandes e casos de uso que são robustos, a gente quer, de fato, entrar com lacunas. E uma vez que a gente consegue fazer a iniciação dentro do Open Finance, a indústria de cartão teria, sim, muito a construir, muito a evoluir, prezando, sem dúvida nenhuma, pela experiência. Tem mais, nós temos mais um minutinho aqui. Tem uma pergunta similar a outras também. Eu vou pegar aqui da Luana Sorato, né? Ela fala sobre a questão de como nós vamos preservar isso. É verdade, queremos preservar o modelo de 4 pontos, né, na nossa proposta. Mas existem instituições hoje na estrutura do Open Finance, algumas de participação obrigatória, os detentores de contas, e outros é opcional, por exemplo, o iniciador de pagamento, né? Léo e Cap, se vocês quiserem responder isso aí. No caso da nossa proposta, como é que quem vai ser obrigatório e quem vai ser opcional? Isso não muda muito, né? A ideia é que não mude, tá? E a discussão de encaixe desse... E, Luana, obrigado pela pergunta. É justamente como que vai ser essa comunicação entre ITP e o modelo já existente de 4 partes. A gente sabe que existem discussões importantes a respeito disso, principalmente com relação à segurança, informações que hoje a ITP não está acostumada a trafegar, a processar, principalmente no mundo de cartões. Então, exemplo, né, a gente estava discutindo um pouco isso anteriormente. A ITP vai precisar ser PCI para poder transacionar, porque ela vai pegar informações do banco emissor. Então, existem discussões importantes acontecendo nesse sentido, mas a ideia é que a gente alavanque o melhor dos 2 mundos. A facilidade, robustez e segurança já existente do JSR, que foi muito discutido. Quem participa aqui dos GTs sabem o quanto a gente olhou com bastante carinho para isso. E, obviamente, toda a fortaleza do modelo de 4 partes, trazendo todos os benefícios que a gente mencionou aqui, não só na visão do consumidor, do pagador, como também do recebedor. Perfeito. Pessoal, infelizmente, a gente vai ter que ir para as considerações finais, senão a gente vai atrasar o happy hour aqui. Não dá, né? A gente separa o happy hour, né? Então, isso, tem uma tarefa ingrata então, não aqui. Vamos aqui alugar o pessoal, né? Então, Cap, considerações finais aí sobre o contexto que você imagina aí na visão de futuro, mas não muito longe, para agora que a gente está olhando aí 2025, 2026. Perfeito. Vamos lá, depois dessa pressão do happy hour aqui, vou tentar ser bastante breve, mas a gente está bastante animado. Acho que o resumo é esse, assim, a gente vê uma série de inovações acontecendo e toda essa agenda que a gente debateu bastante, que deve ser destravada ao longo do ano, que vai trazer bastante benefício para o cliente. Isso é legal, porque a gente começa cada vez mais a ver o Open Finance menos como uma grande base de dados, mas como uma alavanca de features que são destravadas e estão acontecendo. Então, volta e meia, a gente monitorando ali, olhando as coisas que tanto nós ou concorrência fazendo, você fala, putz, olha que ideia boa que tal player teve, e isso é legal. Então, a gente está animado pelo ano, a gente acha que tem muita coisa para acontecer, a gente sabe que vai ter bastante trabalho, bastante debate, até para a gente conseguir alinhar as soluções ali entre todos os players, e isso é super benéfico. Então, nossa visão é que é um ano que vai começar a trazer cada vez mais a materialização do Open Finance para o cliente. A gente já tem, sim, é verdade, a gente já falou do JSR, a gente já falou de questão de investimentos, que a gente vê isso acontecendo, a gente já falou de crédito, mas eu acho que agora isso começa a escalar. A gente vê isso escalando, não só dentro de casa, mas a gente vê isso acontecendo no mercado, né? O Banco Central volta e meia divulga os números, são números já bastante expressivos, né, os números que ele traz a público. Então, isso anima, e conforme isso anima, isso ganha prioridade.
e isso vira um ciclo aqui virtuoso que é bastante positivo na nossa visão e que deixa a gente animado. Perfeito. Obrigado, Cap. Léo. Eu sou suspeito para falar, né? Trabalho com Open Finance já há um certo tempo, então a gente tem um olhar muito positivista, assim, para a agenda não só desse ano, mas dos próximos. A gente pode dividir em dois aspectos. Acho que a parte de dados ela está entrando num momento de consolidação. Isso não significa que não tenha oportunidade de crescimento. Acho que ainda existe uma possibilidade de crescimento muito grande. A gente vê cada vez mais os participantes de Open Finance tendo mais credibilidade na utilização dos dados com proposta de valor mais clara. No começo a gente via muita solicitação de pedido de dados sem uma proposta de valor clara e definida para o cliente final, e mesmo assim o brasileiro ia lá e compartilhava dados. Agora com a utilização, casos de uso, proposta de valor muito clara, a gente vê um crescimento expressivo na parte de dados. Mas eu, pessoalmente, acredito muito na parte de iniciação de pagamento, e aí, seja pela jornada sem redirecionamento, a gente tem uma hipótese de uma migração do Pix tradicional, copia e cola, para a JSR, que diminui ali toda a questão de fricção do pagamento. O Ricardo comentou aqui sobre o momento do pagamento é muito importante para o varejista, né? Então, gerou o QR Code, você tem que copiar, naquele momento alguém te chama, acabou, já era. A chance daquele pagamento acontecer é bem menor. Então, o JSR traz isso, e aí a indústria de cartões pode justamente alavancar ainda mais esse momento da JSR, trazendo toda a robustez do mundo de cartões para esse momento. Então, eu acredito definitivamente que esse ano, 2025, é o ano da parte de pagamentos de Open Finance, como a gente começou a se consolidar no mundo de dados nos últimos anos. Perfeito. Obrigado, Léo. Mensagem final aqui que eu queria deixar com vocês de novo, a inovação ela vai continuar acontecendo. A indústria de cartões, a indústria de pagamentos eletrônicos, ela tem sido pioneira no que se tange à inovação, seja desde o pagamento NFC, quando a gente fala de tokenização. Então, é um ecossistema completamente maduro, robusto, e que, sem dúvida nenhuma, quando a gente começa a falar de arranjo interoperável, que foi uma pauta que a gente teve, a primeira pauta do dia aqui, isso casa muito com o Open Finance. Então, ter a capacidade de dar uma experiência ali que seja tão boa na ponta que o comprador ele não consiga diferenciar o que é o quê, se é Open Finance, se é cartão, se não é. No final do dia, a gente quer isso. A gente quer melhorar a experiência, a gente quer trazer inovação, a gente quer garantir que cada vez mais o ato de comprar e vender ele seja muito mais simplificado. Perfeito, Ricardo. Eu acho que o que a gente podia resumir aqui também é que o Open Finance ele não é mais uma promessa, ele é uma realidade, né? Quer a gente queira ou não, né? A gente tem uma participação pequena como indústria de cartões ali dentro ainda, apesar de, obviamente, a Abecs vem se empenhando muito. Mas muita coisa do futuro da competitividade, da inovação e da alavancagem, do crescimento do sistema financeiro vai passar por esse chassi do Open Finance. Por isso a importância disso que nós estamos discutindo hoje e da proposta que a Abecs colocou para os reguladores, para os outros participantes, as entidades participantes, no sentido de que realmente nós entendemos que podemos agregar valor a tudo isso que nós falamos aqui. A indústria de cartões pode não só ela ganhar a partir de dar um salto usando todo esse chassi, como agregar muito valor no processo de aumento da competitividade e do crescimento do sistema financeiro. Então, a nossa expectativa é que realmente a gente vai ter a aprovação da nossa proposta e vamos avançar aí na construção aí de uma nova etapa no Open Finance. Eu queria agradecer muito aos nossos participantes aqui, painelistas, foi muito bom o bate-papo, pena, como sempre, o tempo é muito curto para você discutir algo tão estrutural e tão importante, mas a gente não podia passar esse CEMEP, sem falar que nós estamos trabalhando fortemente na Abecs para ganhar cada vez mais espaço dentro dessa infraestrutura, essa nova infraestrutura do sistema financeiro. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês e vamos em frente aí. Obrigado, hein?